Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Tudo isso é possível ter o conhecimento pelo Evangelho. É o Evangelho de Cristo Jesus que nos traz o conhecimento desse tão grande amor, desta obra gloriosa e maravilhosa em favor do homem. É pelo Evangelho que nós temos o conhecimento para a vida com Deus, que o homem está perdido dela. Mas o homem encontra o caminho para esta vida com Deus no Evangelho. Pelo Evangelho. É pelo Evangelho que nós temos o conhecimento da situação de juízo terrível que nós, seres humanos, estamos, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da condição financeira. Todos estão dentro da mesma condenação. Por quê? Porque todos pecaram e todos afastados estão da glória de Deus. E pelo pecado todos estão em condenação. Isso é o que a palavra revela. Bem-aventurados que ouvem e praticam, crê na palavra. Eu creio no que está aqui revelado. Eu não creio só naquilo que me agrada. Eu não creio só naquilo que eu concordo. Eu creio em tudo aquilo que está revelado por Deus através de Jesus. É muito importante. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Tudo é a revelação de Deus. De Gênesis a Apocalipse é a revelação inspirada de Deus. Que Deus usou os homens para trazer tudo aquilo que Deus quer que venhamos a conhecer. E o que eu quero dizer para você com isso é que Deus, ele estabeleceu um pacto, um concerto, uma forma do homem estar em comunhão com ele para os judeus, que chama-se a velha aliança, o velho testamento, o velho pacto. E nesse princípio da velha aliança, a exigência para o homem chegar a Deus era por meio de sacrifícios, de rituais, cerimônias. A presença de Deus no velho pacto era simbolizada por um objeto, que era a Arca da Aliança, onde o povo tinha que se dirigir a um local físico, geográfico, que era o templo, o tabernáculo. Na velha aliança, era necessário o povo se dirigir por esses meios para uma vida de comunhão com Deus. Na velha aliança, era necessário o homem ter um sacerdote, um líder,
para cumprir a missão de intermédio entre o homem e Deus, na velha aliança. Era necessário as pessoas, isso Deus estabeleceu com o pacto da velha aliança para com o povo de Israel. Era necessário as pessoas se dirigir ao templo, onde estava o lugar do sacrifício, onde era o lugar de adoração, onde tinha o sacerdote que fazia a expiação pelo pecado do povo. Era necessário que o povo levasse um animal para sacrificar em favor do seu pecado, para não sofrerem a ira de Deus. Isso tudo era pedido na velha aliança, o velho pacto, o velho testamento. A Bíblia se divide em duas atuações de Deus para a humanidade. Chamado de Velho Testamento, Velho Pacto, e o Novo Pacto, a Nova Aliança. Temos que entender isso. Isso é muito importante entender para que a gente possa estar sendo esclarecido com o entendimento daquilo que precisamos entender, para não ficar preso às coisas que não são mais pedidas e nem é mais necessária, nem é mais ordenança para hoje vivermos como se fosse para Deus. Nada do que foi pedido na velha aliança hoje tem nenhum valor mais. Nos cerimoniais, os rituais, os locais, o local, né? Que era um local só, onde o povo encontrava a presença de Deus, que era no templo. Antes de ser o templo físico, era o tabernáculo, o templo móvel. A partir de Salomão, ele criou o templo local ali, fixo. Mas antes disso era a tenda da congregação, era o tabernáculo. Era o lugar considerado o lugar onde Deus habitava, onde estava Deus. Onde o povo encontrava Deus. Na tenda, no tabernáculo, no templo. Mas aí agora, vem Jesus e agora é estabelecido um novo concerto. Um novo mandamento. O próprio Jesus diz, um novo mandamento vos dou. E a palavra de Deus vai dizer que aquilo que era velho envelheceu, foi abolido, estabelecido novo. E é preciso a gente entender isso, meus irmãos. O que era que o povo da velha aliança vivia e praticava como uma forma de vida, de fé e de comunhão com Deus. Hoje tem muita gente querendo praticar os rituais, os cerimoniais da lei, do velho pacto que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Agora, a nova aliança é uma orientação de Deus para o homem chegar a ele. Não é por meio de templo, não é por meio de sacrifício, não é por meio de ritual. A presença de Deus não está mais em ambiente, em lugar, para você encontrar, ir ali, adorar a Deus, buscar a Deus ali, através de um objeto, de um ritual, de um cerimonial. A presença de Deus na nova aliança, ela não está mais restrita, porque nunca esteve. Ela não está centralizada dentro de nenhum ambiente. A presença de Deus agora, interessante, isso é muito importante as pessoas entenderem. A nova aliança, o templo não é físico, não é mais um lugar restrito geográfico. O povo não encontra mais a Deus, como era no Velho Testamento, dentro de nenhum ambiente. O lugar do povo buscar, adorar, servir, estar em Deus, não é dentro de nenhum ambiente. A nova aliança agora, a gente vai aprender e conhecer a verdade, aonde Jesus agora estabelece o novo pacto por ele, para o homem chegar a Deus. E o caminho, o lugar, o templo de Deus agora, para a gente encontrá-lo, é o próprio Jesus. Jesus vai dizer, este templo, falando do templo da velha aliança, falando do templo ali que Salomão construiu, ergueu. Jesus vai dizer, este templo vai ser derrubado e em 3 dias edificarei outro. Jesus estava falando da velha aliança que seria ali, findada aquela dispensação, iria se estabelecer a nova aliança, não mais por meio de ritual de sacrifício dentro do templo. Agora seria por ele. O templo onde Deus vai estar e habitar não é mais dentro de um local físico, geográfico. Era no próprio Jesus. O próprio Jesus era o próprio Deus ali habitando nele.
Ele era o templo agora. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo por ele. E todos agora, para poder encontrar, para poder estar, louvar, adorar, estar em Deus, não é por meio de nenhum ambiente, lugar ou coisa que se peça dentro de ritual e cerimonial. É por meio de Cristo, por fé. Aonde quando nós cremos em Jesus, nós agora passamos também a ser templo, casa e morada de Deus, a habitação do Espírito Santo. Somos edificados morada de Deus em espírito. É o que a palavra diz. Na nova aliança, eu não preciso mais de nenhum ritual ou cerimonial. Na nova aliança, eu não preciso mais de um homem, seja ele líder religioso ou quem for, como meu intermediário para me levar a Deus. Na nova aliança, eu não preciso mais andar na direção de um caminho de religião, de religiosidade, de local, de templo. Na nova aliança, o caminho é Jesus. Na nova aliança, eu não preciso mais de uma vida com Deus dentro de ritual, de sacrifício, de cerimonial, dentro de igreja para ter vida com Deus, dentro de templo. Na nova aliança, a minha vida com Deus é por meio de Cristo. A verdade que eu preciso conhecer, ela é Cristo, essa verdade. O que ele trouxe, o que ele revelou pelo Evangelho. Na nova aliança, agora, para eu encontrar a Deus, para eu ter a esperança da vida eterna com Deus, não é mais dentro do templo, buscando o objeto, a Arca da Aliança, onde era representado ali, aquele objeto simbolicamente representava a presença de Deus. Na nova aliança agora, a presença de Deus, ela está em mim quando eu creio em Jesus. É em Jesus que eu encontro a Deus. É em Jesus que eu estou em Deus. É em Jesus que eu tenho a esperança da vida eterna com Deus. É através de Cristo. Porque tudo que foi pedido na velha aliança, todo ritual, todo cerimonial, o próprio templo simbolizava Jesus, apontava para aquilo que estava oculto, que seria manifestado, revelado. O mistério, Paulo vai dizer, interessante, irmão. Paulo vai dizer, o mistério de Deus que estava oculto pelos séculos dos séculos foi revelado, foi manifestado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o homem precisa conhecer de Deus está agora revelado em Cristo, pelo Evangelho, que nos dá o conhecimento, que nos dá a direção, que nos dá a esperança da vida com Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar para você agora. É muito importante a gente parar para receber a instrução da palavra de Deus, tá? Tem muita gente aí gastando tempo de sua vida ouvindo coisas vãs, perdendo tempo, se dedicando, entregando sua vida, consagrando-se a coisas vãs, que não lhe levará a Deus, que não lhe dará entendimento nem conhecimento de Deus. Tem muita gente aí dando sua atenção, seus ouvidos, para ouvir um bocado de coisas anátemas, coisas vãs, instruções que não formam você discípulo de Cristo. Tem muita gente aí sendo conduzido, guiado, instruído, dirigido naquilo que não leva ele a Cristo, que não leva ele ao conhecimento de Deus. Eles estão sendo conduzidos para o anátema, uma vida de escravidão, uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de sacrifício, devoção, uma vida onde se consagram, são devotos, são radicais no servir, são zelosos dentro das obrigações, cumprindo tarefa, cumprindo meta, vivendo centralizando sua vida dentro de ambiente, dentro de obrigação, de determinação, de ordenança, de homens que estão conduzindo esse povo no anátema. O que o povo precisa ouvir é sobre Cristo, é o que o Evangelho revela, é tudo aquilo que está revelado no Evangelho, que dá ao homem o esclarecimento da verdade que ele precisa conhecer para ser liberto, para encontrar o caminho para Deus. É pelo Evangelho. A luz de Deus é o Evangelho, é Jesus. E o diabo, ele trabalha para tirar o entendimento do homem dessa luz, para que o homem continue nas trevas, para que essa luz não seja recebida por esse homem que ouve. Porque o diabo, ele trabalha cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do Evangelho de Cristo Jesus. O conhecimento daquilo que o Evangelho mostra. O diabo trabalha para destruir esse conhecimento da mente do povo. E como é que ele faz isso, meus irmãos? Como é que o diabo trabalha para tirar o entendimento do Evangelho do povo?
para que o povo não se salve, porque o próprio Jesus vai dizer que o diabo trabalha para tirar a palavra do entendimento da pessoa, para que essa pessoa não se salve crendo na palavra. Lucas 8,12, Jesus fala isso. E como é que o diabo faz para tirar o povo do entendimento da palavra? Para que essas pessoas não se salvem, permaneça perdida, indo a juízo, separada de Deus. Mas essas pessoas estão entendendo que estão em Deus, que estão salvas, que são de Deus. Por quê? Porque estão vivendo uma mentira pensando que é a verdade. E como é que o diabo faz isso? Quando leva essas pessoas a viver uma vida de sacrifício, de devoção, de vida em nome de fé em Deus, que não é pelo evangelho. Tudo aquilo que o povo está vivendo e fazendo aí em nome de Deus, que não confere com o evangelho, é vã. É vã. Não tem salvação se o homem não tiver o conhecimento do caminho para Deus pelo evangelho. Não tem vida com Deus. Não tem adorar a Deus, não tem ser de Deus. Porque o evangelho é por onde o homem é liberto. E Paulo vai dizer que ele não se envergonhava de pregar o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus amados irmãos, se você não estiver sendo instruído, informado e conhecendo o que o evangelho revela, para você viver uma vida com Deus com entendimento dentro daquilo que o evangelho revela, sua vida de fé é vã, é reprovada. É reprovada. Porque tudo tem que ser pelo evangelho. É o evangelho, o poder de Deus, que foi trazido para o homem conhecer o caminho, a verdade e a vida, por onde o homem encontra a esperança da situação miserável e deplorável que a humanidade se encontra em relação a Deus. É pelo evangelho de Cristo Jesus que nós temos o conhecimento por onde vamos ser libertos e salvos e por onde devemos se conduzir. A direção que devemos seguir é o evangelho de Cristo Jesus que nos mostra. E as pessoas estão sendo conduzidas, estão sendo formadas, estão sendo devotas e praticantes, consagrando suas vidas, vivendo uma vida de sacrifício religioso, uma vida de formalidade religiosa, presa em devoção, em obrigações, dedicando, priorizando sua vida através de rituais, de cerimônias, de culto, e tudo isso que as pessoas estão fazendo, se não tiver dentro do que o evangelho ensina, é vã. São sacrifícios de tolo, uma adoração vã. O que Deus quer é obediência, não sacrifício. E essa obediência que Deus quer não é nenhuma instituição religiosa cumprindo regra, norma, ordenança de nenhum sistema religioso. Essa obediência que Deus quer é obedecer o que o evangelho ensina, é seguir aquilo que ele revela pelo evangelho. Essa é a obediência que vai salvar o homem. Quem crê será salvo. Esse crê no evangelho. Foi o que Jesus disse, Marcos 16:15. Então, o diabo trabalha para distorcer, deturpar, tirar do entendimento das pessoas o evangelho de Cristo Jesus. Você pode estar dentro de uma igreja evangélica, mas não está vivendo o evangelho, você está perdido de Deus, porque você tem que ser prudente, não é estar dentro de igreja evangélica, você tem que ser prudente para estar no evangelho. O que vai lhe salvar não é estar dentro de uma igreja evangélica. O que vai lhe salvar é você crer no que o evangelho ensina. É você se conduzir na direção do evangelho. É você estar com entendimento no evangelho para encontrar a vida com Deus. Foi o que Paulo disse escrevendo aos irmãos na igreja de Corintos. Primeira carta de Paulo a Corintos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: meus irmãos, o evangelho que eu tenho pregado, anunciado, informado a vocês, nesse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, nesse evangelho, por esse evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho vos pregado. Se não é que creste em vão. Você só pode ser salvo se tiver, não é dentro de nenhuma religião ou igreja. Você só pode ser salvo se tiver com a tua vida de fé em Deus pelo conhecimento do evangelho. E se você perseverar andando pelo evangelho, pela direção de Cristo no evangelho. Não tem salvação por nenhum ritual cerimonial, religião, conceitos religiosos, sacrifício, penitência, nenhuma outra coisa. Salvação é por fé. E essa fé em Jesus, quando você ouve o evangelho, que é a informação de Deus, que leva ao homem o conhecimento da salvação, é o evangelho. Não adianta, meu irmão.
O mundo vive nas suas religiões. Todos vivem vivendo sua vida religiosa, praticando seus sacrifícios, seus rituais, suas devoções, vivendo sua vida de santidade para Deus, se congregando, se aglomerando nos locais, nas reuniões solenes, naquele momento de culto, de adoração, de louvor. Um chora, outro grita, outro diz que Deus está ali, outro diz que está cheio de Deus, que Deus operou, que Deus fez isso. Não adianta nada disso, irmão. Se não tiver enquadrado no conceito do Evangelho, se não tiver vivendo dentro de uma direção do Evangelho, tudo isso é anátema, é vã, irmãos. O mundo vive a religiosidade. São centenas de religiões. Cada um dentro do seu conceito e princípio de valor de Deus pela sua religião. Todos cumprem suas obrigações religiosas. Todos os religiosos vivem seus momentos de devoção, de culto para Deus. Nada disso tem valor. Você tem que fazer, tem que viver, tem que estar, tem que crer em Deus pelo Evangelho. Tem que ser pela informação que o Evangelho nos conduz, nos mostra. Nada disso tem valor. É muita escravidão religiosa, é muita obrigação religiosa, é muita atividade religiosa. Nada disso tem valor, meu irmão. Porque Deus não pediu isso. Isso aí é uma escravidão. Onde o povo está preso, oprimido, sob fardos, julgos de servidão religiosa. Onde o povo é imposto para ele regras, obrigação e normas. Se não cumprir, não é de Deus. Se não cumprir, não é salvo. E o povo perdido da liberdade que Cristo veio para nos dar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é Cristo. E se você conhecer a verdade que Deus manifesta-nos para conhecermos e chegarmos a Ele pelo Evangelho, você será salvo. Se quiser. Você será liberto. Se quiser. Porque Deus apenas mostra, Deus apenas instrui o homem no caminho que ele deve andar. Mas olha uma coisa que a Bíblia revela. Que muitos vão conhecer a luz, mas não vão querer vir para a luz. Por causa das suas obras que é má. Vão preferir manter a satisfação das suas obras, dos seus conceitos, da sua direção, do seu entendimento, dos seus valores, dos seus princípios e não vão aceitar a verdade de Deus. Por quê? Não querem renunciar, não querem se negar. E Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo teve que se negar. Paulo teve que abrir mão dos valores da religião que ele era zeloso, fariseu. Paulo vivia dentro de um sistema, cumprindo regra, meta, vivendo normas e princípios como valor de Deus dentro da religião. Mas quando Paulo ele conhece a verdade, ele tem a revelação na mente dele daquilo que realmente leva ele a uma vida com Deus, Paulo vai dizer que considerou tudo como perca, jogou tudo para fora, considerou como esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo, pelo excelente conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos para ter uma vida com Deus. Não é nenhum sacrifício, nem devoção religiosa. Então, se não tiver pelo Evangelho, não tem vida com Deus. Jesus vai chegar para um povo religioso, que vivia dizendo que era de Deus, que vivia sacrifício para Deus, que vivia dentro do templo adorando a Deus, que vivia com a sua vida devota a Deus. Jesus chega e diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração aqui, ó, o entendimento, está distante de mim. Por quê? Em vão me adoram. Por que adoram a Deus em vão? Por causa do entendimento corrompido. Porque estão seguindo preceitos de homens e não de Deus. Os preceitos de Deus que nós devemos seguir para estar aprovado na vida de fé com Deus é os preceitos do Evangelho. É os valores e princípios do Evangelho. Não é princípios e valores e normas e regras e ordenação de religião nenhuma. De homens que estabelecem suas regras, seus meios, seus caminhos para o povo ir a Deus e encontrar salvação. Os homens estabelecem, criam outros meios para levar o povo esperança de salvação e de vida com Deus. Nós temos que se submeter àquele único meio e caminho que Deus estabeleceu. É Jesus
e nada mais. Nada pode ser adicionado ao sacrifício de Cristo por onde a gente tem a vida com Deus. Nada pode ser substituir o sacrifício de Cristo para a nossa vida com Deus. Nada pode ser colocado entre você e o sacrifício de Cristo para você ser justificado e ter a vida com Deus. O povo hoje está levando essa multidão que vive guiado pelos homens na religião a se perder. Esses muitos homens que dizem que são líderes de Deus, homens de Deus, que não estão compromissados fielmente com a palavra, estão levando o povo à perdição. Estão levando o povo ao anátema. Estão tirando do povo conhecimento. Nem eles entram e nem deixam o povo que está lá seguindo a eles entrarem. Porque eles aprisionam o povo no seu domínio, na sua autoridade, sobre sacrifício, obrigação, norma, regra de vida religiosa, centralizado, escravizado dentro do ambiente. O povo não tem liberdade. Estão escravos porque são privados do conhecimento da verdade de Deus. Não aceita o único meio que Deus estabeleceu para o homem ser justificado. Eles querem acreditar que vão ser justificados pelas suas regras, pelas suas normas, pelos seus preceitos de valores e princípios da religião. Paulo vai dizer isso aos romanos, que estavam negando o único meio que Deus estabeleceu por onde o homem pode ser justificado para ser recebido por Deus. Paulo vai dizer: eu dou testemunho dos meus irmãos israelitas, são zelosos de Deus, são dedicados a uma vida com Deus, mas com o entendimento errado, sem entendimento. Eles querem buscar a sua justiça pelas suas obras, dentro do seu entendimento, e com isso desprezam o único meio que Deus estabelece para o homem ser justificado. Rapaz, isso é muito interessante. Ó, dá uma lidinha aí, Romanos, capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso que eu estou falando aqui. Vamos ler direitinho como é que Paulo diz verdadeiramente dentro da carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Vamos ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço para Israel é para a sua salvação. Paulo está aqui orando a Deus, pedindo a Deus pelos irmãos da sua patriota, da sua pátria. Aí ele vai dizer no versículo 2: porque lhes dou testemunho de que eles são zelosos de Deus, mas não com entendimento. O povo está aí se desgastando, sendo dedicado, devoto, como se fosse para Deus. Não tem entendimento do Evangelho. Logo é vã. Logo isso aí é reprovado. Agora olha o que Paulo vai continuar dizendo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não se sujeitaram, eles não aceitaram, eles não receberam o único meio que Deus revelou para o homem chegar a ele, ser justificado, encontrar o perdão de Deus. Eles não aceitam. Eles querem manter a tradição, eles querem manter o ritual, o cerimonial, o sacrifício, a devoção. Eles não aceitam aquilo que foi revelado por Deus através de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer aqui, no capítulo 10 de Romanos, que nós estamos lendo, e fazendo aqui uma exposição do ensino, da instrução da palavra de Deus, pela palavra, tá? Paulo vai dizer no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Observação, o fim da lei, esse fim da lei é a exigência, é o fim daquilo que condena a sua vida. O fim disso aí, para você ser livre dessa consequência, é Cristo, para todo aquele que crê nele. Aí é justificado e não tem mais o perigo da maldição do juízo eterno. Mas se crê, Paulo vai dizer, o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que nele crê. Deus oferece a todos, mas só vai receber quem nele crê. Porém, quem não crê permanece condenado, porque desprezam o meio que Deus estabelece. Querem andar pelos seus caminhos, querem buscar uma vida com Deus pelos seus méritos, querem ter a aprovação de Deus pelos seus sacrifícios, pela sua bondade, pela sua virtude. Meu amigo, saia, renuncie,
Saia do meio desse sistema religioso, dessa vida religiosa, dessa escravidão religiosa, desse flagelo religioso. Isso não leva você a Deus. Não é você fazendo culto disso, culto daquilo, subindo um monte, indo para a vigília, fazendo campanha, pacto, voto, sendo bonitinho da religião, cumprindo a ordenança da religião, cumprindo a obrigação, obedecendo os líderes religiosos, vivendo em sacrifício religioso, tendo presença em culto, participando de trabalho. Nada disso te justifica e nem te leva a Deus. Renuncie isso para você entender e conhecer o único meio por onde você vai ter a aprovação de Deus, a aceitação de Deus, a vida com Deus, encontrar o caminho para Deus pelo Evangelho. Pelo Evangelho. O Evangelho é uma informação, não é um sistema religioso de regra, de dogmas, de crença. O Evangelho é uma informação e essa informação nos leva a Cristo, a Cristo, a Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, por onde estamos em Deus. É muito sério o que eu estou trazendo aqui e muito raro de se ouvir, porque a maioria dos ambientes religiosos não tem compromisso com a palavra de Deus. O espírito que opera dentro dos ambientes religiosos é o espírito das trevas, da mentira. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai conduzir ninguém, vai formar em ninguém nenhum conceito fora do Evangelho. Se não tem o Evangelho, não é Deus ali operando. Saia daí enquanto é tempo. Saia daí. É pelo Evangelho, irmãos. É por Jesus, por meio da fé. Não tente se justificar. Não se glorie de uma vida com Deus pela sua vida religiosa, pela sua santidade, pelos seus usos e costumes, pela sua forma de bondade, pela sua vida de caridade, de boas obras. Não entenda que você vai ser recebido por Deus por esses méritos. Se você não olhar para o sacrifício de Cristo e buscar nele, tendo a compreensão que é por ele que você é recebido por Deus, você está perdido, reprovado da fé. Unicamente por Jesus, por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem quiser se gloriar, se glorie no Senhor. É Ele que me justifica, é Ele que me santifica, é Ele que me faz perfeito, é Ele que me dá acesso ao Pai, é Ele a esperança da salvação, é Ele que me dá, aleluia, a direção, a comunhão, a vida em acesso ao Pai. É por Ele, é nele que nós estamos na garantia da salvação. Não é por nada que venhamos fazer. A única coisa que Deus pede do homem perdido para que ele seja salvo é crer no seu Filho Jesus Cristo. Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Por quê? Porque não crê no Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16. É o próprio Jesus, isso é o Evangelho. Olha o que Jesus está pregando. Isso é a informação que Jesus está levando para Nicodemos. Olha a informação que Jesus está levando para Nicodemos, por onde Nicodemos vai encontrar a salvação, vai ser inserido no reino de Deus e vai ter a comunhão com Deus. Olha o que Jesus vai dizer a um mestre da lei, que se achava de Deus. Jesus está pregando o Evangelho para esse homem, que não conhecia nada daquilo que Deus revelou. Porque a mente dele estava presa na sabedoria do homem, dentro da tradição das Escrituras, onde ele não olhou para aquilo que as Escrituras apontavam. Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando por ela ter a vida eterna. E é ela que testifica de mim. E vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Os sábios da religião judaica rejeitaram Jesus porque não aceitaram Cristo. Se a Bíblia testificava de Cristo, todo o sinal que Cristo operou, milagre, cura, maravilha, foi para mostrar que ele era o Messias, para que o povo de Israel reconhecesse. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 20, versículo 21, que todos os sinais e milagres que Jesus fez foi para que todos vissem que ele era o Messias. Foi para comprovar que ele era o Messias. E o Messias, a Bíblia mostrava que quando ele viesse, ele ia curar, ele ia libertar, expulsar demônios, fazer maravilha. E Jesus fez isso como prova de que ele era o Messias. Mas os judeus não quiseram olhar isso. Eles ignoraram as Escrituras. Colocaram, adicionaram, botaram seus valores, botaram seus conceitos, botaram a sua interpretação nas Escrituras. E com isso negaram as Escrituras e entraram em maldição.
e rejeitaram o amor de Deus. É o que hoje fazem esses líderes religiosos, que se julgam, se denominam homens de Deus, ungidos de Deus. Eles tiram aquilo que a Escritura mostra. Eles tiram o foco do povo para Jesus e colocam para ritual de igreja, para estabelecimento de igreja, para a autoridade deles, para sacrifício, obrigação religiosa, para regra, norma e vida. Para o homem encontrar alguma coisa de Deus, tem que fazer isso, tem que estar aqui, tem que obedecer ali. Não pode isso, não pode aquilo. Eles tiram o povo de Cristo, eles negam aquilo que a Escritura mostra, eles falsificam o Evangelho, eles tiram a essência do Evangelho, eles tiram a originalidade, a exclusividade, a singularidade do Evangelho, que é Cristo, e levam o povo a viver acreditando que Deus vai dar alguma coisa a eles, que eles é merecedor de Deus, que eles vão alcançar a bênção de Deus, que eles são de Deus, que eles vão ser salvos por meio disso, daquilo e daquilo outro. Eles adicionam. Eles rejeitam o sacrifício de Cristo. Eles colocam batismo de água, eles colocam dízimo, eles colocam sábado, eles colocam campanha, eles colocam pacto, eles colocam voto, eles colocam a vida de obediência, de escravidão, a ritual religioso pelo homem, e tudo isso tira o povo de Cristo. E aí vem Jesus e prega a Nicodemos, um grande mestre das Escrituras em Israel. Mas estava cego, porque o diabo cega para o homem não entender, não compreender e não ver aquilo que as Escrituras mostram. O próprio Jesus vai dizer assim: a lei de Moisés, o Pentateuco, os salmos, os profetas testificam de mim. Toda a Escritura testifica de Jesus. Escuta uma coisa: as Escrituras não levam ninguém a buscar vida com Deus ali, aqui ou acolá. As Escrituras mostram Jesus. As Escrituras não conduzem ninguém a essa ou aquela igreja, a essa ou aquela religião. As Escrituras conduzem você ao caminho. A direção para Deus é Jesus. As Escrituras não levam ninguém a viver campanha, pacto, voto para Deus abençoar, para Deus fazer isso, fazer aquilo, para Deus operar na vida de alguém por meio de sacrifício, de ritual religioso. O Evangelho não mostra isso. As Escrituras testificam de Jesus. Quem está nele e a palavra dele em nós, aí temos a bênção de Deus. O próprio Jesus disse isso, irmão. O povo não quer saber de Jesus. Por quê? Porque o povo está sendo ensinado fora da direção de Cristo. O povo não está sendo formado discípulo de Cristo. O povo fala de Jesus, diz que ele é o Senhor, é o Salvador, mas da boca para fora. O entendimento não. O entendimento da vida de Deus com ele, para ele, é o sacrifício, é a religião, é a obrigação, é toda a ordenança a se cumprir. Se não cumprir, não é de Deus. É isso ou não é que estão pregando? Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou ninguém fazer campanha para receber vitória. Jesus não mandou ninguém subir monte para encontrar Deus. Jesus não mandou ninguém ir para nenhuma casa para adorar Deus. Jesus não mandou ninguém buscar a fazer nenhum pacto, nenhum voto para Deus alcançar alguma coisa de Deus. O que Jesus vai dizer é: aprendam com Cristo, creiam em Cristo, sigam a Cristo. Jesus vai dizer: venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem as minhas palavras. Você está fazendo o quê? Eis a pergunta para você. Qual é a tua convicção de fé, de vida com Deus? Qual é a certeza de que tu tens de salvação? Aonde tu estás apoiado para a confiança da vida eterna com Deus? É na tua religião? É nas tuas obras de caridade? É na tua vida de formalidade religiosa, bonitinho, formado, não uso isso, não visto isso? Tu estás apoiado com a confiança da salvação dentro da tua igreja? Pela direção do teu líder? Aonde você está apoiado para a esperança da salvação? Qual a certeza e a convicção que você tem da tua vida de comunhão para a salvação com Deus? Não, porque eu sou justo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu sou religioso, faço isso, visto assim, eu não uso isso, eu não visto assim, eu não visto bermuda. Eu fui criticado porque estava de bermuda, você sabe disso? Alguém diz assim: é indecente estar de bermuda. Qual é a indecência aqui, irmão? Eu pergunto a você:
Qual é a indecência que eu estou aqui? Qual é a lascívia que eu estou aqui praticando? É porque essas pessoas pensam isso? Porque elas são escravas da religião. São robotizadas na religião. Elas acham que a perfeição de vida com Deus para elas é formalidade religiosa. Eu posso estar de bermuda sem bermuda. Eu posso estar de paletó sem paletó. Isso não me leva a Cristo, a Deus. Eu posso estar numa igreja, eu posso não estar numa igreja. Isso não me leva a Deus, nem me faz estar afastado de Deus. O que me leva a Deus é a minha fé em Cristo, por o entendimento. Não é o ambiente, não é a formalidade, não é nenhum lugar. É a fé em Jesus, naquilo que Ele operou por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que viver uma vida de fé e gratidão e confiança em Deus, focando o sacrifício de Cristo, entendendo que aquilo foi feito para me conduzir a esta graça de Deus. Não é por meio da minha forma de vestir, de usos e costume. Não é por meio da minha religião, ou se eu estou ou não estou na igreja. Isso não tem nenhum valor para com Deus. Isso tem valor para os homens na terra. Mas dentro da atmosfera espiritual, para o reino de Deus, não tem valor nenhum. Todo esse ritual, todo esse sacrifício, todo esse ajuntamento, toda essa manifestação de fé que as religiões executam, praticam e levam o povo a viver, ser escravo, não tem valor nenhum no reino de Deus. O que tem valor no reino de Deus é você estar com conhecimento no Evangelho e estar em Cristo e a palavra de Cristo em você, guiando sua vida pelo entendimento daquilo que Cristo nos ensinou e trouxe-nos para conhecermos pelo Evangelho. E aí Jesus, voltando lá para Cornélio, Jesus vai pregar a Cornélio. Esse contexto aí de João 3, você vai analisar ali, vai ver Jesus evangelizando Cornélio. Cornélio não, é Nicodemos. Eu troquei com Cornélio. Jesus está evangelizando Nicodemos, um mestre da lei, lá de Israel. Não conhecia aquilo que Deus mostrou, revelou para o homem ser salvo. Ele estava preso porque desviou-se do que as Escrituras mostram. É o que acontece com muita gente hoje. Estão vivendo uma vida com Deus, mas perdido do entendimento. Paulo vai dizer, estão separados da vida com Deus pelo seu entendimento entenebrecido, pela dureza do coração e a ignorância que há neles. Estão perdidos da vida com Deus, com toda a vida, com todo sacrifício, com todo o ritual, com todo ajuntamento, com toda a congregação, com tudo que faça em nome de Deus, estão perdidos da vida com Deus. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 4, 17 e 18. Jesus vai dizer a Nicodemos, Nicodemos, olha agora Jesus pregando. Porque Deus, isso é uma pregação do Evangelho, tá? Isso é Jesus pregando o Evangelho. Esse é o conteúdo, essa é a mensagem do Evangelho. Mostrar para o mundo o que Deus fez para salvar o homem. Não é chamar ninguém para a igreja para ser salvo, para ser bonzinho, para Deus abençoar, para Deus mudar a vida. É mostrar ao homem o que Deus fez. É levar para o homem a obra de Deus. O conhecimento da obra de Deus, que é Cristo, nós temos que levar para o povo. Não é viver dentro de igreja fazendo obra de igreja como se fosse obra de Deus por onde o homem acha que é salvo. A obra de Deus que pode salvar sua vida é Jesus. A obra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus falou isso lá em João 6, 28 e 29. Se você quiser examinar, for prudente, examina aí. E agora Jesus vai pregar o evangelho para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse por ele, pelo Filho, salvo. Salvação é pelo Filho, é no Filho. Crer no Filho, está no Filho. Salvação não é por nenhum outro meio. Como hoje estão desviando o povo dessa verdade. Estão falsificando o Evangelho de Cristo. O povo está aprendendo, se não for batizado não é salvo. Se não tiver numa igreja não é salvo. Se não der o dízimo não é salvo. Se não for religioso e não cumprir a meta, a ordenança da religião não é salvo. Se não guardar o sábado não é salvo. Mas os apóstolos não pregaram isso. Quem prega isso são os falsificadores da palavra. Os ministros de Satanás. Que se julgam e denominam-se homem de Deus. O apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pedro vai dizer, em nenhum outro há salvação.
também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro vai pregar que salvação é unicamente por Jesus. Não é por nenhum outro meio, obrigação ou lugar, como hoje se prega. A salvação, e todo ser humano precisa dessa salvação, ela é por Jesus, que é o Salvador. Eu não preciso fazer obra para me salvar. Eu preciso de alguém que me salve, o Salvador. E esse Salvador é Jesus. É Ele que pode salvar, porque Ele vai dizer isso. Ele vai dizer que veio para essa função. Ele veio com essa finalidade. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Salvação não é por nenhum outro meio, nem mérito nenhum, nem virtude de ninguém. Salvação é por Jesus, que é o Salvador. Paulo vai pregar dizendo assim, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo agora vai pregar que Jesus veio com essa finalidade, salvar os pecadores. E quem é pecador? Eu, você e toda a humanidade. Não há um sequer que faça o bem que não tenha pecado. Todos pecaram e afastados estão de Deus. Romanos 3, 23. E para o homem voltar a Deus, ele não volta